Oi, gente! Na língua do Primeira Página no ar, e a partir de agora você já sabe, né? Muita conversa boa, histórias, aprendizado, por que não? Mas antes de mais nada, não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar com todo mundo, porque ajuda demais a gente, né, Ana? É isso aí, hoje o assunto é jornalismo, mas não o jornalismo tradicional. É um jornalismo que une arte, que une história, que une narrativa e muito além disso, né, Adriano? Isso mesmo, porque dá pra fazer jornalismo, que também mistura quadrinhos, muita história, muita ilustração. E hoje o nosso convidado é nada mais nada menos que alguém que criou a primeira revista do país em quadrinhos para falar sobre jornalismo também. Quem é, Ana Carla? É isso, olha, ele é jornalista, quadrinista, ilustrador e diretor da revista Badaró, Norberto Liberato. Bem-vindo. Bem-vindo, querido. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Muito bom rever a Ana, minha antiga caloura. Vocês estudaram juntos, então? Sim, conheci o Norberto em 2016. Por aí, né? 2016, né? Por aí. E também... desculpa. Não, perdão, mas pode continuar. Também prazer estar aqui com o Adriano, né? Grande profissional. Amigo, e por falar em origens, conta pra gente, então, antes de mais nada, um pouquinho da sua história, né? De onde você vem, qual que é a sua relação com o jornalismo. Tá, eu nasci em Araçatuba, no interior de São Paulo, mas cresci aqui desde os 5 anos de idade, mais ou menos. E sempre desenhei desde que eu era criança, sempre, antes de eu me entender por gente, assim, eu já desenhava. Então eu nem tenho memória de quando foi que eu comecei e tal. Eu já, desde que as minhas primeiras memórias eu já desenhava. E aí eu sempre tive também essa ligação com comunicação no geral, assim, tanto nessa parte das artes, do desenho, fui do teatro, né, na escola e tal. E sempre disseram que eu tinha essa desenvoltura, então eu ficava naquela época ali do ensino médio, que a gente tem essa dúvida, né, do que vai escolher e tal. Eu ficava meio em dúvida entre jornalismo ou essa área mais das artes, de fazer artes visuais ou design gráfico ou algo assim. Acabou que eu acabei fazendo tudo isso, né? Não academicamente necessariamente, né? Eu comecei a fazer artes visuais lá na UFMS, não concluí, fiz 1 ano e meio, né? Uns 3 semestres por aí. E depois eu saí sem concluir e terminei, comecei a fazer jornalismo, foi onde eu conheci a Ana, inclusive. Sim. E concluí jornalismo em 2018. O meu TCC foi a primeira reportagem em quadrinhos da região Centro-Oeste, que aí eu tinha... Durante a graduação eu vinha saber, né, que dava para juntar essas duas coisas. Então eu falei, acho que é isso que eu quero fazer e tal. E aí conheci o trabalho de um cara chamado Joe Sacco, que ele é de Malta, mas radicado nos Estados Unidos. E ele meio que criou essa vertente que é o jornalismo em quadrinhos. O desenho, a ilustração sempre estiveram presentes no jornalismo, sobretudo porque antes da fotografia as redações tinham um ilustrador para retratar, né, as notícias, o que tinha acontecido. Mas dessa forma que a gente tem hoje, né, essa linguagem dos quadrinhos e tal, ela começa ali nos anos 90 com o Joe Sacco. E aí foi isso. Quando eu descobri que dava para fazer esse tipo de jornalismo, eu falei, é aqui que eu vou... Unir uma coisa com a outra, né? Exatamente. E como que foi esse processo da primeira vez que você fez, né, que foi no seu TCC? Como que foi? Que história que era? Então, eu entrevistei 3 imigrantes estrangeiros, que eram um da Síria, um da Venezuela, um do Haiti. E aí... dividi em 3 capítulos, cada um era a história de um deles. E tudo em quadrinhos, né, e tal. Fiz esse trabalho de entrevistar, o trabalho tradicional do jornalismo mesmo, de entrevistar e depois fazer a decupagem do áudio e tal. Só que aí na hora de produzir, né, de ter o produto final, aí é que tá a diferença, né? Que foi, no caso, a plataforma que eu escolhi foram os quadrinhos. E se chamava Diasporados.
Foi ali ao longo de 2018 inteiro eu fiz esse trabalho. Peguei o primeiro semestre para fazer a parte mais teórica e as entrevistas. Aí durante o segundo semestre eu passei desenhando. E foi aí que já nasceu a Badaró ou não, Norberto? Não. Não. Foi logo em seguida. Como é que foi? Em 2018, né, foi o meu TCC. Aí a gente já tinha, eu e alguns amigos do tempo de faculdade, né, de graduação, a gente já tinha essa ideia de ter um veículo jornalístico, independente e tal, que eram a Milena, o Leopoldo e o Fábio. A gente tinha essa ideia, mas é uma coisa meio abstrata. Acho que todo mundo que está na graduação tem muitas ideias, né? E geralmente elas acabam nem sendo colocadas em prática, né? Fica aquela coisa, vamos fazer e tal. E ficou por muito tempo também essa ideia nossa, que a gente falava. Eu lembro que a Milena é uma das minhas melhores amigas da faculdade, enfim, da escola até antes, conheço ela há muito tempo. E eu lembro que vocês falavam da Badaró, nossa, desde sei lá quando, todo dia Badaró. E nem tinha ainda, E não tinha ainda, era essa construção da ideia, né? Então foi tem que ir maturando, né? E eu imagino que quando você se propõe a fazer algo que ninguém ainda fez, eu acho que tem esse processo de maturação da ideia. A Badaró, desde o início, ela tinha essa pegada de ser ilustrada? Então, quando a gente tinha só a concepção, né, da ideia e tal, ainda não tinha colocado em prática, não era muito... A ideia não era muito voltada para isso. A gente já tinha a nossa ideia, assim, é que eu tô falando muito a palavra ideia, queria achar um sinônimo e acabei não achando. Nosso conceito. O nosso conceito era muito assim, a gente sabia que ia ter, porque tinha 2 ilustradores, que éramos eu e o Fábio, né? E aí, mas não exatamente de ser voltado para o jornalismo em quadrinhos e tal. A gente pensava numa coisa muito... Uma referência que a gente tinha era a revista Piauí, que ela tem muita ilustração. Também usa muita ilustração. Mas e muito texto, né? Mas ela não é quadrinho. Faz muito jornalismo literário, né? E tal. Mas exato, como você falou, ela não é quadrinhos, não era jornalismo em quadrinhos. Ela até usa quadrinhos, sempre usa tem ilustração alguns, bastante, mas o foco dela ainda é muito texto, né? E aí foi depois do meu TCC, sim, que aí nós tivemos essa ideia. Porque durante a minha banca de defesa, né, do TCC, que foi com a professora... Aliás, o meu orientador foi o professor Marcos Paulo, da Maravilhoso. Sim, meu orientador também, né? No jornalismo e no mestrado. E no mestrado também. Legal. Ele... Enfim, um abraço aí pro Marcos Paulo. Abraço, Marcos Paulo. Mas durante a banca, né, de defesa, uma das professoras que estavam compondo a mesa, que é a Rafaela Pérez, professora mais das disciplinas ligadas ao design, né, diagramação e tal, ela falou, vocês poderiam fazer um veículo, né? Você, os meninos aí que andam com você. Esse povo que fica te acompanhando na faculdade. Sim. Não deixar morrer só aqui, né, no projeto. Exato, essa foi a ideia que ela falou, tipo, não ficar só esse produto aqui, e dar alguma continuidade para isso. E aí a gente... Foi quando eu falei pro pessoal, deu aquele start, assim, aquele insight. Falei, eu acho que a gente poderia fazer a Badaró, que já tinha a ideia do nome, já tinha. Ela poderia ser voltada para jornalismo em quadrinhos. Porque aí a gente procurou e não tinha no Brasil. Era isso que eu ia te perguntar. Então vocês ainda não tinham noção de que seria a primeira, por exemplo? Quando vocês tiveram a ideia, pelo menos. Não, a gente desconfiava, porque nunca tínhamos ouvido falar mesmo, né? O que a gente sabe é de veículos que usam algumas, né? Usa ilustração, ou muito infográfico. Essas revistas, por exemplo, que tem essa pegada mais da divulgação científica, tipo a Super Interessante, a Galileu, elas usam muito, né? Assim, a ilustração, ela compõe mesmo a reportagem, a matéria ali. Mas também não são... Não era exclusiva para isso, né? Exato.
E aí o mais próximo que a gente tinha era era Piauí, era o Pasquim que existiu lá nos anos 70, 80 e tal, né? Então, as nossas referências eram essas e coisas de fora, tipo, nos Estados Unidos tinha um veículo que eu acho que nem tem mais, mas que era um portal online, e no fim do ano eles compilavam tudo e lançavam uma versão impressa, que era o DNIB. E esse era, sim, jornalismo em quadrinhos. Aí tem na França também a Revue Dessinée, tem o Charlie Hebdo, que é muito próximo do jornalismo em quadrinhos, não é exatamente também, mas é muito próximo. E às vezes eles fazem. Só que tem uma pegada mais satírica, né? Humorística. É verdade. Também não era a nossa proposta. não era a nossa proposta. Enfim. É isso. Eu vou mostrar aqui então a Badaró, gente, pra quem não essa é a mais conhece. recente edição. Essa é a edição mais nova. Vamos lá, diretor. Lembrei da Aê. blogueirinha. Tá focando? Tá focando? Deixa eu abrir aqui, só um pouquinho, hein? Ó, ela é basicamente... É um quadrinho. É um quadrinho que conta ali um fato. Exato. Jornalístico. Então vai juntando também ilustração com um pouquinho de texto, né? Um pouquinho de... E a ilustração? Quem faz hoje em dia? Tem outros ilustradores. A gente tem... Às vezes não, né? Tem uma rede de freelancers que colaboram, que tem uma rotatividade entre eles. E para o site, redes sociais, tem também umas parcerias internacionais, porque tem 2 ilustradores que produzem, não exatamente para Badaró, mas aí a gente faz as traduções dos trabalhos deles, de legal. quadrinhos e tal. Publica também. Que é a Panchulei, que é o nome artístico, né? O nome dela é Francisca Cárcamo, que é uma ilustradora chilena. E ela faz quadrinhos, ela tem uma proposta meio parecida com essa da Badaró, de jornalismo em quadrinhos, só que ela faz sozinha. Não é um veículo, assim. E aí ela não chama exatamente de jornalismo, mas são quadrinhos meio educativos, assim, meio... Informativos, talvez. Informativos, ela não chama porque ela não é jornalista, mas é algo muito próximo, assim. E aí eu traduzo, a gente traduz os trabalhos dela. E tem um cartunista argentino, que é o César Arrite, e ele é de uma revista da Argentina também, que trabalha muito com essa questão gráfica, de fazem muita charge, publicam muita charge, tirinhas, é uma coisa mais humorística também, mais satírica, assim como eu falei do Charlie, né? E se chama Barcelona, e a Barcelona é uma coisa muito grande na Argentina. Então esse César Arrite, hoje ele é um dos principais cartunistas lá, e a gente conseguiu uma parceria com ele, que traduzimos algumas tirinhas dele. Tem coisa que é muito do contexto da Argentina que não faz muito sentido pra gente aqui, mas tem muita coisa também que é legal de trazer e de traduzir, e que quando a gente publica sempre tem uma devolutiva boa, uma resposta bacana do público. E Norberto, é muito claro que a Badaró, ela não segue um conceito assim de neutralidade, né? Ela tem uma crítica, ela tem ali um posicionamento, E eu queria saber como que você e vocês, desde que criaram a Badaró, respondem àquele conhecimento comum de que o jornalismo ele tem que ser neutro, tem que ser imparcial, e daí vocês surgem com uma revista em quadrinhos que não é nada mais crítica, neutra, né? Ela é mais crítica. Como que você responde? Como você vê esse lado do jornalismo mesmo? Então, a gente nunca acreditou em imparcialidade. Nunca acreditou em imparcialidade. Porque até a palavra que se escolhe, né? Um termo que a gente que passou pela graduação, né, em jornalismo, a gente sabe que tem essa discussão, né? Sim. E uma palavra que você escolhe ali já tem um lado. Tipo, você vai falar invasão ou ocupação. Você vai falar isso, aquilo, tal. O fotógrafo foi lá, tirou várias fotos, quais que você vai usar, né? Então, o enquadramento, o próprio fotógrafo também, né? No enquadramento dele, ele
tem um olhar ali que está enviesado, vamos dizer. E eu acho que a questão não deveria ser imparcialidade, neutralidade, né? Não deveria ser um ponto assim que as pessoas valorizassem como algo tão importante, e sim de ser honesto, né? De dizer, olha, você está lendo a partir desse ponto de vista. E não mentir, né? Não inventar coisas, né? Fazer o jornalismo a partir dos fatos, e também, mesmo que o veículo tenha definido um lado, né? Tenha seus posicionamentos muito claros, também ao mesmo tempo dá espaço para o contraditório, né? E escutar o outro lado mesmo. Sim. Que não concorde com ele, mas e não buscar fazer isso também sem buscar de uma forma desonesta distorcer o que foi falado pela pessoa e tal. Então eu acho que não tem problemas, não tem problema um veículo assumir que tem um lado, desde que ele faça isso de uma forma honesta, né? E até porque todos vão ter, então... Exato. Era isso que eu ia te perguntar, tipo assim, então existe esse cuidado de manter o rigor jornalístico, claro, ouvindo todos os lados, mas sem perder essa postura crítica mesmo de vocês, né? Claro. Bacana. E tem outra coisa, assim, eu acho assim, imparcialidade é super relevante e tudo mais, mas tem alguns pilares da nossa sociedade que o jornalismo ele nunca deve abrir mão, né? Democracia, leis, combate ao preconceito. Então, são caminhos que o jornalismo já faz naturalmente e que já comprovam que, em alguns casos, ele tá desse lado, né? Da democracia. Porque isso também é escolher um lado, né? Isso também é escolher um lado, exato. A gente vai sempre escolher um lado. A questão é que você pode falar ou você pode fingir que é imparcial e... Na verdade, você está sendo imparcial de alguma forma, sabe? Até no momento da palavra, como ele falou, até a palavra que você colocou, você vai ser parcial. Então, a diferença é que eles estão sendo honestos e falando, não somos imparciais. E tipo, tendo esse cuidado de ouvir todos os lados e tudo mais, acho que não teria. Por que não, né? Que também não tira a parcialidade, né? Ouvir todos os lados. Exato. Vamos dar vozes. O que mais? Eu queria falar... Sou eu. Eu queria perguntar, que a gente tá falando sobre isso, né? É pouco explorado, é pouco falado. Não tem muitos exemplos, né, no Brasil de jornalismo assim que mistura a ilustração com o fato. Mas para você, o que falta para a gente crescer mais nessa... O que diferencia o jornalismo comum, o jornalismo tradicional, desse jornalismo aqui que você pode escrever uma história, fazendo ali nos quadrinhos, né? Mas, de qualquer forma, contando um fato, contando uma notícia. O que diferencia, o que pode ser feito de diferente aqui, que talvez diferencie, né, do jornalismo tradicional, que a gente possa dar uma voz diferente, ou... Sabe? Sim, eu sei. Então, eu acho que cada plataforma tem seus ganhos, né, seus prós, seus contras e tal. Tem certas pautas que não tem como fazer em vídeo, ou que não tem como fazer com fotos e tal. Ou quando a pessoa tá te dando um relato, você não tem como mostrar aquilo que ela tá relatando, né? Tipo... Hoje em dia tem inteligência artificial e tal, né? Mas, assim, de qualquer forma, eu acho que o jornalismo em quadrinhos, ele possibilita trazer essa memória visual e esse auxílio de mostrar aquilo que a pessoa está narrando, sabe? Tipo, no meu TCC, por exemplo, eu entrevistei pessoas que tinham vindo de outros países com histórias... histórias de deixar a sua terra para procurar uma vida melhor, tal. Alguns deles histórias de dor, de perdas. E é claro, isso também tem que ter um cuidado, né? Pra você não colocar ali imagens, fazer imagens muito explícitas também, mas, né? Mas, cara, às vezes a pessoa tá contando uma história de guerra, né? De fome, essas coisas.
E eu acho que os quadrinhos ajudam a trazer um pouco essa memória, né? Através da imagem, né? Porque daí É. você consegue ilustrar, né? exatamente ilustrar um pouco daquilo ali que ela está contando, né? Claro, assim como eu falei, né? Não apelar também, mas assim, outras formas de jornalismo não possibilitariam isso. Né, de trazer aquelas imagens e tal. Claro. Porque, por exemplo, se você vai fazer uma reportagem de TV, tudo você precisa de imagem ali, né? Ao vivo, digamos assim, entre aspas. Quando você está no quadrinho, você pode desenhar, você pode ilustrar aquilo de alguma forma, você tem mais liberdade criativa nesse sentido. Exato. E vem cá, por exemplo, quais são os principais desafios de fazer esse tipo de jornalismo nesse formato aqui, por exemplo? Tem uma resistência das fontes, elas acham que, poxa, quadrinho, tudo lá, será que é brincadeira? Entendeu? Quais são os desafios? Existe essa resistência das fontes, dos contatos que vocês fazem, de levar a sério esse tipo de trabalho? Olha, eu nunca tive resistência, nunca ouvi falar assim das pessoas acharem que não era sério e negarem por causa disso. Mas elas ficam curiosas, porque elas não conhecem, né, essa linguagem e tal, então ficam meio tipo... Receosas. Eu acho que ficam um pouco receosas também. Tipo, como que é isso, né? Jornalismo em quadrinhos e tal. Aí geralmente trago, quando eu vou fazer e abordo as pessoas, eu trago algum exemplo. Ou mostra algum exemplar, talvez. Ou da própria Badaró, ou outros também. Tipo, algo mais ou menos tipo isso aqui, ó. Aí a gente vai desenhar você, vai ter, né, uma representação ali e tal. Mas é algo sério. E eu acho que quando você mostra também, desarma, né? Porque, por exemplo, é um quadrinho, cara. Se você pega pra abrir, tipo, todo mundo fica encantado, né? Só que é um quadrinho com jornalístico. E daí, por exemplo, eu ia gostar de ter um quadrinho. E tem, por exemplo, tem coberturas aqui, ó, das feiras de Campo Grande, por exemplo, nessa. Exato. Essa edição aqui é de quando? Ela é mais recente? Agora, ou vai é mais recente. É a mais nova. Arrasou. E vocês desenham as fontes também, né? Então isso é muito legal. Tipo, ter a sua carinha desenhada na revista. Sim, a galera gosta depois do resultado. Eu e ia tal. gostar também. Porque tipo, eu imaginei isso, né? Tipo, tô aqui meio resistente. Como assim esse cara quer me entrevistar pra me botar no quadrinho? Mas aí eu mostro, acho que eu vou querer, né? E falando em fonte, como que vocês escolhem as pautas, né? Os temas que a revista vai tratar numa edição? Porque ela é quadrimestral. Então, como que vocês fazem essa seleção do que vai entrar na revista? Porque tem o portal também, né? Importante falar. Que são temas diferentes, pautas diferentes. Então, como que é essa escolha de... porque eu imagino que tem que ter aquele cuidado de não ser muito factual, né? Exato. Tem que ser... Então, geralmente tem esse cuidado, né? Geralmente não, sempre tem esse cuidado de ser algum tema que daqui a 4 meses ele vai continuar atual. Ou que vai mudar pouco, né? Pautas mais frias, né? No jornalismo, para quem estiver assistindo e não tá por dentro, mas no jornalismo a gente chama de pauta fria. Que é aquela que não tem tanta urgência, né? Exato, é quente, é o que acabou de acontecer, né? A Badaró nunca trabalhou, assim, com pauta quente, muito quente. Assim, até trabalha, mas mornas, né? Tipo... explicando algum assunto que tá rolando e tal. Por exemplo, agora as pessoas têm muito interesse em saber sobre a guerra no Irã, sobre escala 6x1, essas coisas. Então a gente, principalmente pro site, a gente sempre teve esse viés de explicar certas coisas, né? E aprofundar mais no tema, né? Os quadrinhos ajudam muito nisso, né? De ter essa representação visual. Na época da pandemia a gente fez alguns conteúdos assim, como que funciona a vacina tal. E aí tinha fazia ali em quadrinhos, explicando como que ela agia no organismo e tal. Legal. Então, aí no site a gente faz essas coisas mais assim, né? E tipo... informativas, né? Explicando coisas questões que, indígenas também é uma pauta que vocês já trataram bem, né? A gente trata muito. E é o tema que é mais a ver com Mato Grosso do Sul que questões indígenas, por exemplo. É mais um exemplo de pauta
fria que dá para você abordar com frequência. A Badaró hoje ela se mantém de assinantes e parceiros alinhados a vocês, é isso? A gente tem o Apoia-se, que tem um sistema de assinatura lá, apoia.se/Badaro, Badaró sem acento. E a partir de lá, as pessoas que apoiam, elas recebem a revista impressa. Já é uma assinatura, digamos assim. Já é uma assinatura. Legal. É onde está sistematizada a assinatura da revista. E nos outros meses, que a gente, como não publica todos os meses, aí nos outros a gente envia umas artes, né, uns posters, umas coisas assim. Legal. E agora, no início do ano, enviamos uma eco bag. Adoro uma eco bag. Um presentinho. Eu também. Tô sempre fazendo algumas coisas assim, sabe? Uns materiais extra e tal, porque já que não publica todos os meses a revista. Aí tem assinaturas de 10, 20 e 30 reais. E para além dela, você falou de financiamento, né? Às vezes a gente tem alguns... Às vezes não, né? Tem algumas parcerias e tal, que aí a gente faz produções da própria Badaró para esses parceiros. Inclusive, eu acho que é interessante falar, o primeiro parceiro que a gente teve, assim, que no começo a gente fazia por amor, né? Por amor ao jornalismo. Amor ao jornalismo. E porque começou ali entre 2019 e 2020, nós pegamos a pandemia, então não tinha muito o que fazer, né? E aí a gente, aquele ano de 2020 ali, produziu bastante. Na época era só site. Mas enfim, a primeira parceria que a gente teve, assim, comercial e tal, de patrocínio, de ter um financiamento, foi com um restaurante aqui. Não sei se pode falar o nome? Pode! O Mais Que Salada. Mais Que Salada, é isso que eu... que é um restaurante vegetariano, vegano e tal. E o que a gente fazia com eles eram receitas em quadrinhos. Que legal! Aí tinha lá a receita toda, o passo a passo, assim, em quadrinhos e tal. E online, né? Aí a gente publicava em collab lá com eles, no Instagram e tal. Então, esse só eu falei para dar um exemplo de como que dá para fazer as parcerias, sabe? Dentro da nossa linguagem, né? E uma coisa bem personalizada, né? Exatamente. É um produto, né, único ali. E Norberto, vocês fazem, então, na prática, é o jornalismo independente, que é um tema muito recorrente no jornalismo desde sempre, né? Quais são os principais obstáculos que vocês encontram no dia a dia para fazer esse jornalismo independente que vocês fazem? O principal obstáculo é viver disso. Só isso, só o principal. Ter isso como fonte de renda e tal. Então, hoje também não é minha única fonte de renda a Badaró. Hoje dá para ter um retorno com isso, mas também não é assim... Dizer que você tem lucros estratosféricos. Exato. Então, sempre tem essa dificuldade, né? O jornalismo independente em se financiar, às vezes gasta mais do que recebe, do que ganha. E faz parte, né? O trabalho... Acho que também deve ter aquela limitação de contratações, por exemplo. Nunca pode ter... Sim. Exatamente. Limitação de contratações, né? A gente trabalha muito com freelancer, não tem uma equipe muito fixa e tal. São meio que freelancers fixos, assim, né? Tem aquela equipe ali, mas... Tem um vínculo, mas não é aquele vínculo assim. É um vínculo temporário. É um vínculo que, quando precisar... É um vínculo esporádico. Então, são esses perrengues, né? De fazer esse... Eu acho que toda forma de empreendedorismo mais independente, assim, né? O pessoal também que trabalha com, sei lá, com comida, com tudo. E que busca se financiar, viver de uma forma mais independente, assim, que não tá nessa lógica das grandes empresas e tal, acaba tendo esses problemas também, esses percalços, mas acho que faz parte. Caminho longo aí para conquistar, né, o mercado. Exato. Mas você acha que esse tipo de
de jornalismo, né? Ser independente, depender de assinantes ou dessas parcerias, ela traz uma liberdade maior editorial? Ou você sente também que tem uma pressão maior porque você precisa conquistar esses assinantes, você precisa... Qual que você acha que pesa mais, né? Não, acho que a liberdade é maior. Porque a galera que assina já sabe qual já que tem uma ideia do que vai receber, né? Já sabe, assim, qual que é a linguagem, né? As linguagens que são utilizadas e tal, né? Quadrinhos, ilustração, essas coisas. E também já sabem qual é o viés, quais são os posicionamentos, assim. E, claro, às vezes a galera pede para fazer alguma coisa ou outra, mas também, como já é um público mais alinhado, assim, que chegou ao ponto de querer pagar para ter e tal, quando as pessoas sugerem alguma coisa, sempre vai na linha do que já é feito. Então, é mais bem-vindo mesmo, né? Não é algo assim, putz, o cara tá enchendo o saco, né? Não. Acho que pesa mais essa liberdade, sim. Esse é um ponto bem, bem importante. A liberdade de poder fazer o que acredita, né? E vem cá, atualmente como é que tá, por exemplo, você já comentou um pouco das parcerias internacionais e tudo mais. A Badaró passou por algum tipo de reestruturação recente, mudança de slogan? Eu queria que você explicasse pra gente como é que foram esses processos, né? E daí, claro, também questões práticas, por exemplo, quadrimestral, como é que faz pra pessoa assinar, como é que funciona? Então, ela passou por algumas mudanças, sim, recentemente. A principal delas, a periodicidade. Agora, inclusive, essa revista impressa que está aqui, ela tem esse nome Badaró Periódica. Ela vem com esse adjetivo junto, que é para demarcar que está começando meio que do zero de novo. E que agora ela vai ter uma periodicidade, porque até então lançava uma e aí meio que lançava quando dava, sabe? Então foram 4 edições mais experimentais, assim, que tinham conteúdos mais do site e tal, que eram umas compilações assim do que estava no site. Aí depois uma edição, a primeira, que foi com conteúdo exclusivo da impressa no ano passado. E agora estão lançando essa, que é a primeira dessa nova fase, que é quadrimestral. Então serão 3 revistas por ano, essa é a primeira. E né, do primeiro quadrimestre e tal. E é isso. Também o slogan. teve uma mudança no slogan, que era até então jornalismo em quadrinhos e narrativas híbridas. E aí a gente mudou para jornalismo ilustrado e narrativas híbridas. Isso não significa que o jornalismo em quadrinhos deixe de ser a principal forma narrativa, só que ela amplia mais, porque também muita coisa que a gente fazia não era exatamente em quadrinhos, principalmente para o site. Quem pegar a revista impressa, física, vai ver que ela é um gibi, né? Uma revista em quadrinhos, como vocês falaram. Mas no site, nas redes sociais, tem muita coisa que não é, né? Que tem ilustrações, mas que não é exatamente assim, não é uma história em quadrinhos e tal. E tem muita colagem, né? Tem muita coisa mais para o design do que para a própria ilustração. Então, foi importante essa mudança de nomenclatura também para as pessoas não olharem assim e falarem, pô, mas não tem tanto quadrinho quanto eu no site. Exato. Então, aí ilustrado já abarca mais essa... que é diferente também de jornalismo com ilustração, porque o jornalismo ilustrado, né, de qualquer forma, mesmo que não seja assim todo em quadrinhos e tal, mas sendo ilustrado, isso significa que a ilustração ela tem um papel bem importante ali. Então, que tem trechos que vão ser trechos do texto mesmo que estão na ilustração, e ela não é só uma decoração, um complemento, uma decoração, ela faz parte ali
da produção toda. E se ela não estivesse ali, teria que reestruturar tudo e tal. Então, desculpa. Você Não, falou? pode... Tá. A gente faz algumas entrevistas, por exemplo, que é difícil você fazer uma entrevista inteira em quadrinhos, né? Então, muito. Porque, até mesmo porque vai muito texto, né? Porque no quadrinho você tem um limite ali de espaço, né? Deve ser bem difícil. E, ele tem que desenhar muito, né? Então, tipo, uma coisa que a gente sempre fez, assim, desde o início é ter a entrevista escrita, ter, se for o caso, também em vídeo ali. E alguns trechos que são... alguns trechos a gente faz em quadrinhos. Pega destaques da entrevista e transforma eles em quadrinhos. Tipo o olho. Vocês têm, por exemplo, um limite? Por exemplo, vou fazer essa reportagem aqui, eu vou ver se eu faço ela em no máximo, sei lá, 2 páginas de quadrinho, ou não, vai fluindo. Olha, se for para impressa, tem que ter. Aí tem que definir, a gente, né, define anteriormente, né, faz o roteiro e tal, para ocupar determinado espaço, porque ela tem um limite, né, de páginas. Mas para internet, assim, site, mas já pode... mais livre. Mas geralmente não impressa, sei lá, 1, 2 páginas, ou varia de assunto? Varia de assunto, mas geralmente entre 4 e 8 páginas. Ou até umas 10 páginas, assim, uma entrevista, uma reportagem, enfim. Legal. E a Badaró, premiadíssima. Ela é novíssima e premiadíssima, aclamadíssima. Aclamadíssima e premiadíssima, tá? Não é só porque essa é a primeira periódica. Eu vou até colar aqui, porque, teve prêmio Livre Jorge de Jornalismo Mosca, Troféu Spocon Centro-Oeste, Prêmio Jornalístico Vladimir Herzog, de Anistia e Direitos Humanos, Prêmio Megafone de Ativismo, muitos prêmios. Teve algum desses, assim, que você fala... Poxa, que orgulho. Pô, a Badaró conseguiu conquistar esse prêmio, olha que massa. Algum que pesa mais, talvez? Vladimir Herzog, né? Imagina. Uma grande referência, né? Exato. É o maior prêmio jornalístico, né, do Brasil. E a gente foi finalista 2021, se eu não me engano. E ficamos com a menção honrosa, que é um prêmio à parte, né? Eles dão um prêmio, um vencedor por categoria, mas aí o júri escolhe também se... esse trabalho e tal... Nem Gostamos todos... bastante desse trabalho também, né? Não necessariamente eles dão essa menção honrosa, eles dão se eles acham que tem algum trabalho que vale. E aí nosso foi, que né? Massa. nesse ano aí, que era uma entrevista em quadrinhos com um indígena LGBT. E aí ele falava sobre essa vivência e tal. E essa era da época que a gente só tinha o site. Ainda não publicava impressa e tal. E aí ele falou sobre as vivências dele enquanto indígena LGBT, falou sobre... ele trabalhava, acho que fazia mestrado em antropologia, se eu não me engano, e estudava esse tema também, academicamente. E aí falou sobre como que a homofobia é uma coisa europeia que foi trazida para os povos indígenas, porque as etnias daqui, elas originalmente não tinham esse problema e tal, não encaravam a questão dessa forma, e aí com a colonização, catequização, caramba, e vieram essas ideias que foram colocadas ali, mas enfim, aí quem quiser ler, né? E essa foi a que foi indicada, né? Foi finalista do Vladimir Herzog e menção honrosa. Eu, anteriormente, antes da Badaró, né? Com o meu TCC, também fui finalista. Que legal. Mas aí não foi menção honrosa. Mas foi finalista. Foi finalista. Fui finalista. E acessando lá o site da Badaró, também dá pra ver esses prêmios, né? O link para as reportagens que eu acessei, dá pra acessar lá e conferir certinho. Tem uma guiazinha lá que é prêmios, aí tem
os nomes e tem Isso, a reportagem, o link lá. Tem dois que... quem que escreveu essa, por exemplo, do Vladimir Herzog, você se recorda? A premiação foi na categoria arte, e aí foi pra mim a Marina Duarte, que é uma ilustradora também, que colaborou com a gente por bastante tempo. E também tinha uma parceira que escreveu junto o roteiro. E aí... enfim, é isso. Aí tem os outros prêmios também que a gente ganhou, né? Alguns eu tava na equipe, outros não. Na equipe que fez, né, a matéria e tal. Acho que acho que o primeiro eu não participei da matéria, assim, mas aí, os outros, acho que a maioria sim. E Norberto, a Badaró, ela tem uma pegada experimental. Não à toa que ela é a primeira revista no Brasil em quadrinhos, de jornalismo em quadrinhos. Na sua opinião, como é que está o cenário hoje do jornalismo? Ainda tem espaço para um jornalismo mais experimental? Ou você acha que falta estímulo, ou até mesmo boa vontade dos estudantes que estão vindo aí? Como que você enxerga o cenário do jornalismo experimental no país hoje em dia? Olha, eu acho que tem espaço. O que falta, assim, eu acho, né, é esse espaço das redações realmente abraçarem e tal. Porque acho que a vontade da galera que tá na graduação ou que tá recém se formando e tal, de fazer algo diferente, algo mais experimental, ela existe bastante, assim, né? Porque sempre as turmas de jornalismo geralmente são de pessoas que são bem criativas, né? Que têm vontade de fazer as coisas e tal. Acho que nós três aqui somos da geração ainda da MTV, né? Sim, saudades da MTV. Ser VJ da MTV. Era o nosso objetivo. Todo mundo me Meu falava era assim, trabalhar numa revista Capricho. Também, Ou essas ser coisas. VJ. as pessoas chegavam, você quer ir lá pro Jornal Nacional, né? Que fica no... Não, eu quero ser VJ. Quero ser VJ. Eu quero ser VJ da MTV. Ir pro Multishow, pelo amor de Deus. Agora tem Multishow, né, e tal. Teve a Vice, né? Uma época a Vice era uma coisa muito doida, né? E aí, tipo... Então, acho que geralmente a galera que entra nos cursos de jornalismo tem essa vontade. Tem uma vontade de fazer algo mais diferente. Acho que ninguém quer... Claro, sair para uma redação hard news. Deve ter quem queira, mas... mas acho que a maioria não quer. A gente entra entusiasmado, né? A gente entra com... Eles têm coragem, têm essa vontade, mas é que nem você falou, né? As redações hoje em dia, elas precisam, o jornalismo tradicional precisa abraçar essas novas formas, até mesmo porque são elas que têm dinheiro, que têm equipe. Exatamente. Que tem, porque senão você vai ralar muito, né? Tipo, a Badaró é uma prova disso, que dá muito certo, só que é que nem você falou, tem dificuldades, tem obstáculos, é difícil você fazer um jornalismo. É igual uma coisa que eu não falei também nessa questão das dificuldades, tal. Por exemplo, viajar, né, estar lá, quando a gente fala, por exemplo, de você até comentou dos povos indígenas, tal, a gente faz de longe aqui, falando de, sei lá, algo que está acontecendo em Dourados, mas a gente está aqui, não está lá, né? E então também é uma dificuldade, tal, só porque eu lembrei aqui, aí eu tô trazendo. Mas eu acho que a vontade de fazer algo mais experimental existe ainda. Acho que ainda é bem forte entre a galera, assim, que faz, mas acaba sendo engolido, né? Nas redações ou para assessoria. A rotina engole a gente, né? É verdade. E, enfim. E o que você espera para ir finalizando já, né? Que passou o nosso tempo. Infelizmente. O que você espera que a pessoa sinta? Que reflexões você espera trazer na hora que uma pessoa pega a revista Badaró e lê ela? Você faz ela com certeza esperando por algo, né? Não tem como não esperar. Então, o que vocês esperam durante a produção? Assim, tipo, essa pessoa vai ler isso e vai refletir sobre isso, ou vai sentir isso? Espero que reflitam sobre os temas que estão sendo trazidos, que também que tenha informações novas, né? Que a gente busca, né, trazer algumas coisas que... busca informar. E
e trazer algumas coisas que às vezes, né, na maioria dos casos não estão na mídia mais tradicional. Tipo, nessa edição agora a gente traz uma matéria em quadrinhos sobre dois relatórios que saíram no ano passado que falam sobre violência no campo. Um da CPT, que é a Comissão Pastoral da Terra, e uma do CIMI, que é o Conselho Indigenista Missionário. E aí, respectivamente, uma fala das violências contra povos camponeses, que inclui tudo, né? Inclui assentados, quilombolas, povos indígenas e tal. E o segundo fala, né, especificamente sobre... tem esse recorte específico de povos indígenas. E aí são dados... eles continuam estarrecedores. Os anos passam e continua havendo muita violência, né? Morte, assassinato e envenenamento, assim, por agrotóxico e tal, desnutrição, essas coisas sempre continua muito forte. E é um tipo de tema que a gente não costuma ver muito no jornalismo mais tradicional, né? Sim. E aí a gente trouxe, por exemplo, isso. Então, e para além dessa questão dos temas, né, da abordagem, as pessoas saberem que dá para fazer jornalismo com quadrinhos, que quadrinhos não são algo só para criança. Sim. É algo que eu sempre costumo falar quando falo sobre esse assunto, porque existe essa cultura no Brasil de que quadrinhos são para criança, depois que a gente fica adulto não lê mais e tal. Isso começou a mudar um pouco, né, com essas gerações mais novas que leem muito mangá e elas entendem que mangá não é só para criança e tal. Mas de qualquer forma, pelo senso comum, tem essa ideia, né? E então, assim, tem países que têm uma cultura mais ligada aos quadrinhos, como a Argentina, a França, Japão, tal, que eles têm as pessoas têm uma noção maior de que existe todo tipo de quadrinhos e que tem quadrinhos que são para adultos, inclusive, que crianças nem deveriam ler. E eu nem falo, assim, né, de temas, sei lá, eróticos, né? Eu tô falando, não, coisas adultas mesmo. Claro. Tem irrelevantes, né? E, tipo... Tem um autor brasileiro de quadrinhos, que também é ator, que fez Que Horas Ela Volta, inclusive, que é o... Qual que é? Lourenço Mutarelli. Ele interpretou quem? Ele é o marido lá, o pintor. Ele é ilustrador? Ele faz quadrinhos e tal. Sabia não. E esse cara, uma entrevista dele, ele fala uma coisa bem interessante, que é assim, ninguém em sã consciência diz que não gosta de cinema, ou que não gosta de música, né? Ninguém fala isso. As pessoas não gostam de um determinado tipo de filme, ou de um determinado tipo de música e tal, de gênero musical. Sim. Ou de um cantor, ou de um diretor, que seja. Mas com os quadrinhos tem isso, né? As pessoas acham que elas não gostam de quadrinhos. Mas geralmente é porque elas não conhecem outras formas narrativas dentro dos quadrinhos. Elas não sabem que tem todo tipo, assim. Sim. Tem terror, tem ficção científica, tem suspense, tem novela, tipo novela, assim, de telenovela. Tem alguns que vão nessa linha, assim, sabe? Então tem de tudo. É verdade. É porque a gente, na nossa infância, tinha a Turma da Mônica. Eu tinha coleção de vida. E aí fica muito nisso de infantil, né? E depois vieram os mangás, e aí você fica achando que só tem mangá em quadrinho, que só tem histórias de heróis e essas Marvel, coisas. né? Marvel. Sabe um quadrinho adulto que eu tenho vontade de ler e sempre fico adiando, que é do V de Vingança, sabe? Tem um filme. E eu já vi na internet, o quadrinho dele parece que é extraordinário, assim, sabe? Os gráficos, assim, fora de série. Na Bienal que teve, eu vi que tinha algumas banquinhas, né? Algumas livrarias que tinham lá, que tinham muito quadrinhos com histórias densas, com histórias talvez pesadas, histórias que talvez eu gostaria de ler, e era em quadrinho, e eu nunca pensei assim, vou ler um quadrinho, sabe? Então
Então foi uma coisa E é interessante, que me né? pegou. Porque, por exemplo, dentro daquela pergunta que você fez, do que ele espera que as pessoas... a reação das pessoas quando pegam a revista. E pra mim é automático, você se encanta, né? Porque, Não tipo, tem é ilustração, é texto, é cor. E o quadrinho tem esse aspecto, né? Que é muito marcante, que é justamente do encantamento. Do desenho ali, né? É uma forma narrativa muito única, né? Rica. Muito rica. Norberto, nós estamos partindo para o final, mas aqui nós temos agora um hábito, um costume, uma brincadeirinha que a gente gosta de fazer. Então, sei lá, uma dica. Deixa uma dica para as pessoas que estão assistindo a gente, por exemplo, sei lá, de leitura, é claro que vocês vão ter que ler Badaró a partir de agora. Mas não sei, algo algum que filme. você goste, algo que você um filme, tenha um livro, um hábito, ultimamente. uma dica. Tá. Olha, eu vou indicar esse autor que eu já citei antes, que é o Joe Sacco. Um maltês americano, e ele tá ainda produzindo bastante. Ele tem a obra que é considerada meio que o marco do jornalismo em quadrinhos, que se chama Palestina, que continua bem atual, e agora ele revisitou esse tema e fez uma produção nova sobre o que está acontecendo lá agora e tal. Que massa. E ele também tem uma produção muito vasta, assim, em vários outros. Ele veio aqui, tipo, na Bolívia, para falar do trabalho escravo em mineração, sabe? Várias coisas, assim, que ele tem. E também vou indicar uma animação, um filme, que está completo no YouTube, se chama Persepolis. Ai, lindo. É da Marjane Satrapi, que é uma autora iraniana, e ela também trabalha com algo muito próximo ao jornalismo em quadrinhos. Ela é um caso também que, por não ser jornalista, ela não define o trabalho dela como jornalismo em quadrinhos, mas são quadrinhos informativos, tem um viés mais autobiográfico, assim, e então entra acaba sendo uma referência para o jornalismo em quadrinhos também, por serem quadrinhos de não ficção e tal. E essa obra, ela é originalmente HQ. Né? Quadrinhos. E aí tem a adaptação do cinema, que é a animação, tá? Essa é até mais acessível, né, do que o Joe Sacco, que em geral você tem que comprar os livros dele, que são fechados, assim, em quadrinhos, tá? E no caso dela, não, tá no YouTube completo e dá pra assistir. É muito lindo. Você vai gostar mesmo. Legal. Eu tenho uma pergunta. Se alguém quiser participar da Badaró, desenhando ou escrevendo mesmo, tem como que faz? Tem como, sim. Ou também, se tiver algo de fotos que tirou, porque às vezes a gente publica também foto, reportagem. Também no site a gente trabalha com vídeo, enfim. E é só enviar um e-mail para contato@revistabadaró.com.br ou envia DM pra gente no Instagram, que é @revistabadaro, né, Revista Badaró, ou procura lá Revista Badaró, vai achar. Tá na tela, Revista Badaro. E aí envia lá mensagem direta no chat. E para comprar e assinar a Badaró, como é que faz? Apoia-se/Badaro, ou no site também, revistabadaró.com.br. E aí tem uma guia lá no site que é loja, e lá dá para comprar tanto avulsa quanto também assinar. Legal. E vai ter os eventos de inauguração, de lançamento dessa nova revista, né? Ah, é? Vai, Chique. conta pra gente. Vai ser dia 7, né? Dia 7 a gente tem um evento no Capivas, a partir das 19h30, com som do Pizza Noise, que é um duo de música eletrônica, de música de brasilidades e tal. E no dia 7, né? Isso. Aí no dia 9, no Visu, que é ali na Antônio Maria Coelho. Pertinho da 14. Pertinho da 14, Isso. subindo ali. E lá vai ter exposição. No Capivas também vai ter uma exposição com artistas, tipo, como se fosse uma feira mesmo, de arte independente, assim, não vai ser só a Badaró. E
no Visu nós vamos ter uma batalha de desenho. Ah, que massa! Vamos ter 2 artistas aqui, que são a Érica Pedraza e o Guilherme Garden. Uhum. E eles vão se enfrentar, entre aspas, né? Que vão massa! fazer desenhos e o público vai escolher qual vence e tal. Adorei! E também show com o Jorge Aluvaiá, nesse mesmo Muito bom. rolê aí. Muito bom. Convidadíssimos, então. Todos convidados. Todo mundo pode ir lá. Convidados. Todo mundo convidado. Todo mundo convidado. Chegamos ao fim de mais um episódio. Gente, muito obrigada por você que nos acompanhou. Espero que vocês tenham gostado e que tenham se interessado pela Badaró. Então entra lá, segue a Badaró. Apoia, né? A gente precisa de apoiadores, o jornalismo. Jornalismo aqui de Mato Grosso do Sul. De Mato Grosso do Sul. A primeira revista em quadrinhos é do Mato Grosso do Sul. Então apoia, por favor. Norberto, obrigado pela sua presença aqui. Nada, eu que agradeço. Fico muito feliz de ter sido convidado, de estar aqui. E é isso aí. Sigamos. E para você que está nos assistindo, obrigado por ter ficado aqui com a gente até o final. E eu já disse lá no início, eu vou repetir agora, hein? Curte esse vídeo, comenta e compartilha com todo mundo. Semana que vem tem mais Ana Carla e Adriano no Na Língua do E se você quiser indicar alguém para vir aqui conversar com a gente, manda pra gente. Manda nas nossas redes sociais, manda no nosso número do WhatsApp. Fica à vontade para indicar quem você acha que seria legal bater um papo aqui com a gente. É isso? Tchau, gente. Até semana que vem.